Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre Aristóteles, que era discípulo de Platão, mas que negou o idealismo platônico, pois ele dizia que toda ideia ou conceito que nós temos passa pelos nossos sentidos. Então, se a gente tem uma ideia de cadeira, é porque a gente passou por várias cadeiras, né? E viu, sentiu, até sentou em algumas delas para depois criar a ideia ou o conceito do que é uma cadeira, que seria um objeto para sentar. Então, ao contrário de Platão, que dizia que há um ideal de cada coisa, e a partir daí o que existe no mundo do sentido são cópias imperfeitas, né, desse ideal, Aristóteles fala que não. Então, se a gente imaginar aí um homem na época do período pré-histórico, lá na sua caverna, sentado em uma pedra, e ele pensa, poxa, eu podia ter uma cadeira dessa ali fora, embaixo daquela árvore, né, um objeto como esse para me sentar. Então ele começa a criar ideias, né, de como que pode fazer isso. Então ele pode pensar em, de repente, cortar uma árvore, fazer um objeto como aquele que ele senta, que é de pedra, pode fazer agora de madeira. Então, Aristóteles, para explicar essa teoria, também tentando resolver aquilo que o Platão quis resolver quando criou a teoria das formas, né, que ele cria aqueles dois mundos, o mundo das ideias e o mundo dos sentidos, que era para tentar responder aquela questão dos pré-socráticos, do mobilismo, do imobilismo. Então, Aristóteles também tem essa preocupação, ele quer explicar como que pode existir a mudança e, ao mesmo tempo, pode não haver o movimento, né? Então você pega aí uma foto de uma pessoa de 5 anos de idade e uma foto dessa mesma pessoa aos 20 anos de idade. Quer dizer, nesses 15 anos, a aparência, a altura, o peso, até mesmo as ideias, a forma de pensar dessa pessoa, de agir, mudou. Mas se você perguntar para o pai dessa pessoa se são a mesma pessoa, se é o filho dela, o pai provavelmente vai dizer, olha, é o meu filho, é o mesmo, tanto esse aqui quanto esse daqui. Então, há algo que permanece, há uma identidade, né? Algo que é imutável, como Parmênides defendia, mas também há algo que muda, né? Como Heráclito defendia. Então, Aristóteles, diferente de Platão, ele não diz que há dois mundos, mas que há um mundo só. E esse mundo só contém, né? As coisas coexistem, tanto a matéria como a forma. Né? Se a matéria a gente entender como objeto físico e a forma como uma ideia, né, o ideal, então não estão em mundos separados, mas coexistem no mesmo mundo, nesse mundo. Então Aristóteles cria o conceito de substância, que nada mais é do que isso, a junção de matéria e forma. Isso ficou conhecido como a teoria do ilemorfismo, onde as coisas são constituídas de matéria e forma. E há um movimento que faz com que essas coisas mudem ou permaneçam. Por exemplo, você tem um brinco de ouro, que é da matéria ouro, e tem a forma de brinco. Você derrete esses brincos para fazer uma pulseira, um anel, quer dizer, vai mudar a forma, né, desse objeto, dessa coisa, mas a matéria vai permanecer, certo? Ao mesmo tempo, você pode fazer um brinco com outros materiais que não sejam ouro. Pode ser prata, pode ser bronze. Então vai permanecer a forma de brinco, mas a matéria muda. Então há essa mudança entre matéria e forma, nessa substância, né? Mas que permanece a ideia, a identidade. Então, Aristóteles nega o idealismo platônico nesse sentido, que substância, esse conceito, seria aquilo que existe necessariamente como base para todas as outras características. Por exemplo, um homem. Um homem pode estar em pé ou sentado, mas tanto faz ele em pé ou sentado, ele continua homem. Então, estar sentado ou estar em pé é uma característica contingente, é um acidente. Poderia estar como não poderia estar. Agora, se eu digo, um homem é racional, então é uma característica necessária para ser homem, pois justamente a racionalidade, né, que nos difere dos animais irracionais. Então, se eu digo que o homem é racional, isso é algo que é inerente ao homem. Para o homem, ser humano, ele necessariamente tem que ser
racional. Então, é diferente de você dizer se ele está em pé ou sentado, se ele tem o cabelo preto ou loiro, se ele tem a pele branca ou preta, isso não importa, isso aí é contingência. Então, a substância é aquele algo que existe independente de qualquer outra coisa. Então, ele cria uma teoria chamada 4 causas dos seres para explicar como essa substância vem a ser. O que ele diz? Existe a causa material, que é daquilo que a coisa é feita. Existe a causa formal, que é a forma que algo vem a ter. Existe a causa eficiente, que é o processo que forma esse algo. E existe a causa final, que é o propósito que esse algo serve. Então, veja, é importante explicar. A causa material e formal, todo mundo entendeu que foi o que eu acabei de falar. Mas a causa eficiente, o que é a causa eficiente? A causa eficiente é uma espécie de motor que processa, né, a criação das coisas. Então, se a gente pegar o exemplo aí de uma árvore que vai ser transformada em cadeiras. Um homem com motosserra, um carpinteiro, vão lá, trabalham e usam essa madeira para formar essas cadeiras. Então, a causa eficiente da cadeira é o homem, né, o carpinteiro, é o profissional que trabalhou essa madeira para transformar uma árvore. A causa formal seria a forma de cadeira, um objeto para sentar. A causa material seria a própria madeira, né, da árvore. E a causa final, que é o propósito, para essa cadeira vai servir para a pessoa se sentar nela, né? Então, nisso daí está embutido também outro conceito de ato e potência, quando Aristóteles diz que ato é aquilo que a coisa determinada naquele momento, definida por aquele momento. Por exemplo, essa árvore antes era o quê? Uma semente. Então, uma semente em ato era uma árvore em potência. Potência é aquilo que o algo poderá vir a ser. Então, semente em ato, árvore em potência. A partir do momento que ela vira essa árvore, agora ela é uma árvore em ato, né? Nesse determinado momento é uma árvore, mas a potência dela pode vir a ser as cadeiras que o carpinteiro, enfim, um profissional lá, pegou essa árvore, cortou em tiras, né, de madeiras, em tábuas e fez a cadeira. Então, há um processo de ato e potência, que culmina nessa transformação, nesse movimento, certo? Então, a causa eficiente, que é uma das 4 causas dos seres, é interessante falar algo sobre ela pelo seguinte: se ela é um motor que forma as coisas, que processa as coisas, a gente pensa assim, e existe um motor que forma todos os motores e que ele próprio não foi formado por um motor? Sim, ele diria que esse motor imóvel seria Deus. Por quê? Motor imóvel. Porque ele não dependeria de outro motor para impulsioná-lo. Então ele move todas as coisas, mas ele próprio não teve nada que o moveu. Porque se ocorresse de ter algo que tinha movido ele, a gente iria se perguntar, e o que moveu esse motor, o que moveu esse motor? Então a gente iria a um reducionismo absurdo. Então Aristóteles diz que Deus seria esse motor imóvel, aquele motor que movimenta todas as coisas, né, que é o processo de criação de todas as coisas, mas que ele próprio é incriado. Né, ele não tem um motor que o moveu, senão a gente iria regressar ao absurdo. Tá? Então, outra ideia de Aristóteles, que ficou muito importante para a filosofia, né, que ele criou, é a ideia do silogismo. O que vem a ser um silogismo? Né? O silogismo, na lógica, é algo formado por 2 premissas e uma conclusão. Então, se eu digo, todo homem é mortal, Sócrates é um homem, logo, Sócrates é mortal. Quer dizer, então, a gente pega uma premissa, todo homem é mortal, no geral, universal, uma verdade universal de todo. Depois a gente tem uma premissa particular, onde fala especificamente de um sujeito, no caso Sócrates, e depois a gente infere a conclusão. Então isso é um silogismo. Tá? Silogismo é uma proposição lógica formada por 2 premissas e uma conclusão. Certo? Outra contribuição do Aristóteles também é na ética. Então ele vai dizer que o homem tem um propósito de ser feliz, né?
E a felicidade, para ele, é alcançada através de um processo, de um trabalho. Que trabalho seria esse? Essa realização da nossa potência. Então, se a gente pensar assim, vou fazer uma pequena analogia. Imagine uma macieira, né? A macieira, para ser feliz, é produzir maçãs. Ela vai realizar a sua causa final, né? Porque a causa final da macieira, no final das contas, é produzir frutos, maçãs, certo? Então, o homem tem que descobrir qual é a sua causa final, qual o seu propósito, para só então ele ser feliz. Então, para que isso aconteça, assim como a maçã para dar os frutos, ela tem que estar num terreno propício, né? Tem que estar num terreno que seja propício para macieiras e tem que estar numa região onde o clima favorece para ela dar boas maçãs. Então, a mesma coisa com o homem. Para um homem realizar a sua potência, né, vamos supor que a minha potência é ser professor. Então, eu tenho que estudar, eu tenho que me dedicar a adquirir conhecimento, eu tenho que me dedicar a aprender a forma de passar esse conhecimento. Então, quando eu me realizar, né, um professor, e for um professor que realmente seja útil, que saiba passar o conhecimento, então eu vou estar realizando a minha causa final. A minha potência vai estar se realizada em ato. Então eu sou um professor agora em ato, não só mais em potência. Quando eu conseguir todos os critérios que eu procuro, quando eu penso na minha felicidade de ser alguém útil para a sociedade, para o outro, para outros seres humanos, então se eu conseguir ser um professor com bom conhecimento e uma boa didática, conseguir passar esse conhecimento, então eu vou estar realizado e eu vou estar feliz. Tá bom? Então esses são alguns conceitos, né, de Aristóteles, e assim que possível a gente faz outro vídeo e complementa um pouco mais, tá bom? Obrigado, até mais.